meu nome é Mirela Barros Serafim, eu sou doutoranda no programa de Geografia Física da Universidade de São Paulo. Durante o período de doutorado, eu fiz um período de sanduíche na Universidade de Coimbra. Tenho mestrado em Oceanografia Geológica pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo também. Sou graduada em Geografia pela Claretiano e bacharel em Oceanografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. O tema da minha tese é a vulnerabilidade socioambiental das populações dos assentamentos precários do município de São Paulo com implicações na saúde. Essa pesquisa é financiada pela FAPESP e eu sou orientada aqui no programa pela professora Lígia Viseu Barroso. Basicamente, foram dois fatores que me levaram a querer desenvolver essa pesquisa. Assim. O primeiro fator é que, na bibliografia recente sobre o assunto de saúde urbana, tem sido reconhecido a saúde da favela como um tópico substantivo de estudo, que é distinto, então, da saúde urbana e é distinto da saúde da população que vive em situação de pobreza. E essa diferenciação, ela é importante, sobretudo porque essa população dos assentamentos precários, elas compartilham situações de riscos ambientais, que são os chamados efeitos de vizinhança, que são maiores do que na cidade formal. Outro elemento central na literatura científica sobre o meu tema é que é a vulnerabilidade das crianças nesses locais. E a mortalidade infantil, ela é um dado particular de saúde e que reflete a capacidade da sociedade de oferecer condições mínimas para que uma criança, no período vulnerável, de até 1 ano de idade, possa se desenvolver. Todo o escopo da pesquisa, ele dialoga muito bem com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente com os Objetivos 1, 3 e 10, que seriam a inexistência de pobreza, né, a garantia de uma boa saúde e bem-estar a toda a população e a redução das desigualdades. Então, o objetivo principal da pesquisa é acessar essas relações entre dados de saúde com dados socioambientais desses assentamentos precários, que são aqui as tipologias de assentamentos precários estudadas são as que são reconhecidas pela Secretaria Municipal de São Paulo, que seriam as favelas, os loteamentos irregulares, os núcleos urbanizados e os cortiços. A área de estudo é o município de São Paulo, que tem aproximadamente 12 milhões de habitantes. É um bom exemplo de uma megacidade de um país em desenvolvimento, com uma forte presença de assentamentos precários. E nessas áreas, no último censo de 2010, aproximadamente 11% da população vivia nessas áreas precárias. Outra questão que reforça a importância desse estudo é que no município de São Paulo, nas últimas 2 décadas, foram reforçadas muito as políticas de infraestrutura e socioeconômicas nestes lugares e habitacionais. Isso levou a uma maior heterogeneidade das condições, o que é ideal para um estudo de vulnerabilidade, já que vulnerabilidade é um conceito relativo, né, entre áreas. Então, além disso, a unidade espacial utilizada nesse estudo, que são as unidades de desenvolvimento humano do Projeto Atlas Brasil, elas também foram construídas pensando numa homogeneidade socioeconômica. Então, isso também aumenta o contraste entre as áreas no estudo de vulnerabilidade. Para acessar a vulnerabilidade socioambiental neste estudo, eu considerei 4 subdimensões. Uma dimensão que diz respeito apenas às condições dos indivíduos, que é a dimensão socioeconômica. Outras dimensões dizem respeito à dimensão ambiental, e outras 2 dizem respeito ao ambiente construído, que seria as condições de habitação e as de infraestrutura dos serviços básicos. Com exceção da dimensão ambiental, todas as outras dimensões elas foram construídas com base nos dados do censo, tanto os dos setores censitários quanto da amostra, e nos dados do Projeto Atlas Brasil. Quando eu falo que foi utilizado os dados da amostra, na verdade, as unidades do Projeto Atlas Brasil, as UDHs, são menores do que as áreas da amostra. Todavia, o projeto do Atlas Brasil ele foi construído justamente com uma forma de selecionar áreas socioeconomicamente homogêneas, conseguindo extrair ali os dados da amostra, que são as informações mais detalhadas do censo sobre informações socioeconômicas. Então, aqui a gente consegue tanto trabalhar com uma unidade muito pequena, que tem mais de 17 mil setores censitários do censo, tanto com as informações mais detalhadas do censo, as informações socioeconômicas, de habitação, são essenciais para este estudo. Na dimensão ambiental é avaliado o risco geológico,
a poluição do ar e a presença de parques urbanos. Aqui é mais ou menos, esse slide expressa o fluxograma da pesquisa. Primeiramente, a gente tem que calcular, então, o risco das doenças, que seriam os resultados de saúde. Nesse caso, estão sendo avaliadas a mortalidade infantil e a distribuição espacial do coronavírus. E esse risco ele é calculado a partir de uma análise de varredura espacial num programa denominado SATSCAM. Outras etapas da pesquisa que tem que ser antes de partir para uma análise mais estatística seria a identificação das dimensões de vulnerabilidade, que elas são feitas, sobretudo, a partir de sucessivas PCAs, ou seja, a gente pega várias variáveis, joga elas dentro de uma análise de PCA, e no fim a gente vai ter as variáveis que mais expressam a variabilidade daquelas dimensões no espaço do município de São Paulo, né? Então, outra etapa seria essa classificação das tipologias de assentamentos precários nessas unidades. A gente calcula, então, o percentual de área de assentamento precário dentro de cada unidade de análise. E após ter essas 3 etapas cumpridas, a gente padroniza, então, os resultados num intervalo comum, por exemplo, de -1 a +1, a partir do qual é possível a gente estabelecer comparações de tendências de medidas centrais, correlações de Pearson, regressões lineares e até, se aplicável, uma regressão espacial geograficamente ponderada, dependendo do que os resultados de uma regressão linear simples nos mostrarem. Nesse slide, eu apresento mais ou menos um exemplo apenas de como é a cara dos resultados da minha pesquisa. Primeiro, a gente tem, então, na parte superior, os mapas da espacialização dos assentamentos precários, e essas áreas elas vão ser comparadas, então, com os resultados de saúde e também com as dimensões da vulnerabilidade socioambiental. Aqui, por exemplo, eu apresento os dados de mortalidade infantil para 2006 a 2009, o risco relativo no município. Na pesquisa, na verdade, estão sendo analisados mais anos de mortalidade infantil, aí de 2006 a 2016, ou seja, 11 anos de mortalidade infantil no município. O outro resultado de saúde sobre coronavírus, os dados até o final de 2020, do começo da pandemia até o final de 2020. E a partir desses resultados que a gente estabelece, então, essas correlações de Pearson, toda a parte estatística do projeto, né? É isso, muito obrigada. Bom, entrando no mês das mulheres, né, na ciência, eu acho que, basicamente, assim, o que a gente experimenta no ambiente universitário, isso ocorre, né, em toda a sociedade. Às vezes, no ambiente universitário de pós-graduação, ocorre um pouco menos, como esperado, mas, ao mesmo tempo, ainda a gente fica chocado com isso acontecendo no ambiente onde as pessoas têm um grau de instrução bastante alto, mas a gente ainda observa questões de machismo, misoginia, essa hostilidade, né, ao falar com mulheres, muitas vezes a gente tem que tentar se impor demais para entrar em algum assunto mais técnico, porque muitas vezes sempre tem um homem para falar no seu lugar, para explicar os conceitos no seu lugar, e ele se impõe mais facilmente, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente observa nesses ambientes, a gente não está isento disso, apesar de, muito provavelmente, ser um pouco menos forte do que em outros setores da sociedade.